Olá, meus irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, nos abençoando nesse dia tão especial para Deus, que é a comemoração da nossa Páscoa. Então, eu gostaria de falar brevemente a respeito desse assunto hoje com os irmãos, trazer essa sabedoria. A Páscoa representa a passagem do povo hebreu, né, após os egípcios serem devastados pelas pragas, e mesmo assim o faraó, né, naquela época, sendo alertado por Moisés a respeito das 10 pragas do Egito, não deu ouvido àquele homem tão especial para Deus, e insistindo em não libertar o povo, né, da escravidão, ele continuou o seu reinado de terror, de ódio para com aquele povo tão sofrido. Então, Deus pensou o que deveria fazer e reservou para a última, a pior das pragas, para que naquele momento ele sentisse realmente que, mesmo tendo a praga dos gafanhotos, a água se transformando em sangue, dos piolhos e assim por diante, todos aqueles momentos horríveis, as crias sendo mortas, né, os animais que eram usados para o alimento, para transporte e tudo mais, todos morrendo, e isso não impactou ele. Aí Deus sabia o ponto fraco dele e resolveu mandar a última praga. E mesmo sendo alertado a respeito dessa última praga, que seria a mais tenebrosa de todas elas, ele resolveu insistir no erro dele e não libertar o povo. E aí Deus mandou essa última praga dos primogênitos, na qual Moisés antes tinha alertado o povo, dizendo: vamos ungir o umbral das portas com o sangue do Cordeiro, porque nessa noite vai passar o anjo da morte para levar todos os primogênitos dos egípcios, e eles vão, a partir de agora, querendo ou não, respeitar a vontade de Deus. Então, isso ficou marcado, né, no livro de Êxodo, com esse alerta que Deus deu a ele, né, e os mais velhos foram ceifados, inclusive o filho do faraó. Então, tocou num ponto fraco dele. O faraó sentiu que realmente não tinha como ele insistir, né, no projeto dele de não libertar aquele povo sofrido, porque eles eram usados como escravos, eram parte importante da estrutura egípcia da época. E ali começa todo o processo do êxodo, conduzido por Moisés e Arão também, primo dele. E ali eles começam a levar aquele povo, aquela imensidão, aquele mar de gente, né? Diz a Bíblia que eram mais de 600 mil homens, fora os outros que não faziam parte das tribos, mas que acompanhavam também. E alguns ficaram também no Egito, né? Depois pagando com a própria vida, porque não aceitaram o que Deus tinha dito e duvidaram do poder dele, né? Da proteção que Deus iria dar para eles no transcorrer de toda essa história pelo deserto. Então, os que ficaram acabaram sendo ceifados também, tirado a vida dessas pessoas que ficaram, os israelitas que permaneceram no Egito. Então, Deus não perdoou essas pessoas que ficaram. E o êxodo começa a partir dali, né? E Hebreus capítulo 11, versículo 28 fala a respeito disso. E a Páscoa, né, ela vem para relembrar a libertação do povo, essa liberdade que o povo passou a ter a partir daquele momento. E a Páscoa, com a vinda de Jesus no Novo Testamento, ela foi resignificada, e aquela representatividade, né, da peregrinação daquele povo, da libertação daquele povo, das amarras, daquela prisão insana, de toda a maldade que eles sofreram, foi tudo transformado com a vinda do nosso Cristo no Novo Testamento,
E aí ela passou a ter um novo sentido. E a comemoração agora não é só a respeito da libertação. Então, hoje a gente comemora não aquela morte na cruz que foi uma vergonha para o ser humano ter compactuado com aquilo, ter pregado o nosso Cristo naquela cruz, mas sim o amor que ele sentiu por nós. A gente comemora isso, a possibilidade, a chance que ele nos deu de tentar, através das nossas atitudes, através da crença nele, que ele é o único e suficiente Salvador que nós temos hoje, que através disso a gente possa atingir a glória do Senhor. Então ele veio para nos dar essa possibilidade, essa chance, através do Filho dele que foi preso e lavou aquela cruz do Calvário com o seu próprio sangue, para que a gente pudesse entender isso. O ser humano ele é tão limitado que a gente teve que enxergar Deus preso numa cruz para que a gente pudesse entender o poder dele. Então, ao longo da história bíblica, né, no Novo Testamento, Jesus veio como um sacrifício vivo pelos nossos pecados. Então, em João 1, versículo 29, diz que ele morreu naquela cruz em nosso lugar, para que a gente pudesse hoje estar celebrando a nossa salvação, graças ao nosso amado Jesus Cristo. Então, irmãos, que fica essa mensagem para o dia de hoje. Espero ter ajudado os irmãos a compreender um pouco mais desse feriado, esse feriado que é tão falado pelo mundo, né? E de forma distorcida colocam um coelho, ovo de Páscoa e o comércio fica em festa. Mas na verdade não é nada disso, irmãos. Na verdade, o coelho somos nós, que com a nossa ignorância aceitamos, né, esse frenesi do comércio de vender chocolate. Na verdade não significa nada. O que significa é que Deus veio, entregou o Filho dele para que a gente pudesse ter uma segunda chance, a segunda chance de aceitar ele como nosso Salvador e conseguir ser liberto das amarras do pecado. As amarras que prenderam aquele povo israelita, que nos prendem até hoje. Mas Deus veio aqui para nos dar essa possibilidade de salvação. E não é pelas nossas obras, mas sim pela graça do Senhor, que a gente vai um dia, aquele que crê nele, conseguir ir para a glória de Deus tão sonhada. É isso, irmãos. Que vocês fiquem na paz do nosso Cristo Jesus e boa Páscoa para os irmãos, os meus irmãos na fé. Fiquem com Deus. Não esqueçam de dar o seu like e o seu joinha, tem me ajudado bastante a continuar o meu trabalho aqui. A paz de Cristo.